Boa tarde, meus alunos da terceira série, que é o professor Gabriel que está falando, e eu vou gravar esse vídeo para tirar algumas dúvidas com relação a alguns conteúdos que vocês vão estar passando por eles agora. Esse conteúdo encontra-se no volume 9 do livro de vocês, no capítulo 23, as páginas 49 a 58. Aqui eu vou abordar com vocês sobre a equação geral da reta. A princípio, dentro de geometria analítica, a gente estudou sobre ponto, distância entre pontos, até mesmo calcular a área formada por três pontos. Lembrando que quando tem três pontos que não são colineares, ele vai formar uma área. E nós estudamos que para calcular a área de um triângulo, a gente executa essa matriz, resolve esse determinante aqui e tem que dar um valor diferente de zero. Portanto, forma um triângulo. Agora, quando nós temos uma reta, eu preciso que esses três pontos estejam colineares, ou seja, no mesmo alinhamento, né, na mesma linha, e eles não vão possuir área. Tanto é que eu vou aplicar o mesmo determinante e o resultado vai ter que ser igual a zero. Portanto, não terá área. A equação geral da reta, ela vai possuir essa estrutura. AX mais BY mais C igual a zero. Quando eu aplicar o determinante, vai ser dado dois pontos. Então, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho esse ponto A, esse ponto B, é uma coordenada, vai ser dada pelo exercício tanto a coordenada dos pontos A, X de A, Y de A, X de B, Y de B, e eu vou colocar um ponto qualquer aqui, ó, entre esses dois pontos, um ponto genérico. Como eu não sei a coordenada deles, vou chamar de coordenada X e Y. Então, vou ter dois pontos dados pelo exercício e vou ter um ponto genérico. Eu pego esse ponto genérico, coloco aqui na minha matriz. Aqui, x de A, y de A, x de B, y de B, vai ser os pontos dados pelo exercício. E eu vou completar essa minha matriz com esse 1, com valores 1. Isso vai ter que dar igual a zero. Quando eu aplico o determinante dessa matriz aqui, eu vou chegar nisso, numa equação, chamada de equação geral da reta. Ou também eu posso aplicar aquele macetezinho que eu expliquei para vocês na sala de aula, que é o que? Você coloca x e y aqui, que é do ponto genérico, coloca o x de A do ponto A, o y do ponto A, o x e o y do ponto B, e aqui embaixo eu repito o x e y do genérico, vai dar igual a zero. Vou resolver para vocês, para fixar, da página 51, atividades número 1. Lá diz o seguinte: obter a equação da reta, letra B, que passa por esses dois pontos, A e B. Aqui estão a coordenada do ponto A, aqui estão as coordenadas do ponto B, aqui é x de A, y de A, x de B, y de B. Pegando esses valores de coordenada, eu vou aplicar dentro do meu determinante, ou vou aplicar, como vocês na sala de aula preferiram esse macetezinho, ao invés de utilizar a matriz assim, eu vou usar o macetezinho, que é até mais simplificado. Então, eu vou colocar aqui x e y, que é o x e o y do ponto genérico, ponto qualquer. Aqui eu vou colocar as coordenadas do ponto A, menos 2 e 2, está aqui, x de A, y de A, e aqui eu vou colocar as coordenadas do ponto B, x de B, y de B, 4 e menos 4. E aqui embaixo eu vou repetir x e y do ponto genérico. Então, aplicando aqui, lembrando que a multiplicação para esse lado, ela tem o valor que resultar, vai ter o valor, e voltando aqui, as multiplicações todas, a gente vai trocar o sinal. Então, vamos lá. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8. 4 vezes y vai dar 4y. Voltando, y vezes menos 2 vai dar menos 2. Trocando o sinal vai dar mais 2. 2 vezes 4, 8, trocando o sinal, menos 8. Menos 4 vezes x, menos 4x. Trocando o sinal, vai dar 4x. Organizando, pegando esses valores aqui, ó, menos 2y, menos 8, mais 4x, mais 2x, mais 8 e mais 4y. Isso tudo vai ter que dar igual a zero. Lembrando que são três pontos colineares, então tem que igualar isso a zero. Pronto, organizando, pegando o mais 4x com o 2x aqui, vai dar 6x. 2y mais 4y vai dar 6y. E o menos 8 com mais 8 aqui vai zerar. Então, não vou ter essa parcela aqui, ó, da minha equação, essa parcela C aqui, ó. Então, ela zerou. Então, a minha equação simplesmente é isso aqui, ó. 6x mais 6y igual a zero.
Vou resolver para vocês também a questão número 3 da mesma página. Aqui diz o seguinte: determine os pontos da reta de equação. A equação da reta é essa: 2x, deixa eu ajustar aqui para ficar melhor, 2x mais 3y menos 24 igual a zero, certo? E ela intersecta os eixos, ou seja, ela vai intersectar tanto o eixo x quanto o eixo y. Então, o que acontece? Quando uma reta ela intersecta o eixo x, eu sei que o y dela vai valer zero. Ela vai ter um ponto na reta x e o y dela vai ser zero. Quando uma reta intersecta o eixo y, ela vai ter um valor no eixo y e o x dela vai ser igual a zero. Pronto, eu sei que ela possui essa equação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, para achar o eixo no eixo x, eu vou pegar o y e vou colocar ele valendo zero. Vai ficar o quê? 2x mais 3y menos 24 igual a zero. Vai ficar 2x mais 3 vezes o y, que vai ser zero, que vai intersectar no eixo x, o y vai ser zero, menos 24. Resolvendo isso aqui, eu descobri que o x vai ser 12. O valor do x vai ser 12, quando ela intersecta o eixo x, e o y dela vai ser zero, portanto tem essa coordenada aqui. Essa é a minha primeira resposta. E quando intersecta o eixo y, o x vai ser zero. Então no lugar do x eu coloco zero e vou descobrir o ponto que ela vai intersectar o eixo y. Então aqui vai zerar, 3y menos 24 passa para lá positivo, vai ficar y igual a 8. Portanto, a minha segunda resposta é a coordenada 0 e 8. Bom, a segunda parte do vídeo eu vou estar falando com vocês sobre a equação reduzida da reta. A princípio eu já falei para vocês a equação geral. A equação geral ela tem essa estrutura aqui, ax mais by mais c igual a zero. A equação reduzida é você pegar a equação geral e isolar o y dela. Então, se um exercício te der uma equação na forma geral e falar para você encontre a forma reduzida, você vai simplesmente isolar o y dessa equação. Pronto, você já respondeu, você já tem equação reduzida. Só que geralmente não vem assim os exercícios, raramente vem dessa forma. Então quero mostrar para vocês cada item de uma equação reduzida. Então tá aqui, minha equação reduzida, eu tenho o y isolado, vai ter um valor multiplicado pelo x e um outro valor que é um número qualquer. Tá? Que no caso seria o C aqui, certo? Só que no caso da minha equação geral, eu joguei, por exemplo, o AX para lá. Então, que seria o M seria no lugar do A. E o Y tem um número multiplicando ele, eu vou passar isso dividindo, certo? Então, assim, não é simplesmente eu pegar essa equação e olhar o valor do C que eu vou montar. Não, que eu vou montar a equação reduzida, não é bem assim não. Então eu vou destrinchar ela todinha para vocês, item por item, para vocês entenderem como que é formada a equação reduzida. Seguinte, toda reta dentro do plano cartesiano, ela tem uma equação de primeiro grau, por ser uma reta. Então, olha só, na equação reduzida, esse termo que multiplica o x, a gente chama ele de m, que é o coeficiente angular, também chamado de declividade. É aonde vai mostrar a declividade, a inclinação dessa reta aqui, o tanto pode ser menos inclinada, pode ser mais inclinada ainda. Então, esse m ele está indicando a inclinação dessa minha reta aqui. Ok? Esse n aqui, é o coeficiente linear, tá? Dessa minha reta aqui é o coeficiente linear. O que acontece? O m, ele indica a tangente do ângulo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha reta aqui. Aqui formou um ângulo. Chamei esse ângulo aqui de θ. Então, eu tenho esse ângulo aqui. Como que eu calculo a inclinação dessa reta? Eu vou pegar esse valor, que é o cateto oposto, e dividir por esse valor aqui, que é o cateto adjacente. Portanto, a inclinação de qualquer reta, se encontra ela pela tangente do ângulo. Você calcula a tangente do ângulo, você tem o quê? Esse valor aqui, m. Então, m é a tangente do ângulo. Tá aqui, m é igual à tangente do ângulo, certo? E o n, esse valorzinho aqui, desde lá do ensino fundamental, nós aprendemos que numa equação de primeiro grau, esse nzinho aqui é o quê? A interseção com o eixo y. Pronto, então se caso aparecer um exercício onde tem simplesmente uma equação reduzida e mandar você calcular o coeficiente angular e linear, basta você pegar o m e o n. Pronto, você já sabe o valor de cada um. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês encontrar o coeficiente angular caso não é dado para você a equação. Então, olha só.
Como o coeficiente angular é calculado pela tangente do ângulo, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma reta, eu tenho esse ponto aqui. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Como a gente está em geometria analítica, a gente não tem essa medida aqui, ó, esse tamanho aqui e nem esse tamanho aqui, ó. Porque se fosse era fácil, eu pegava esse tamanho, ou melhor, esse tamanho aqui no eixo Y, dividia por esse tamanho no eixo X, eu vou ter o meu valor de tangente dessa inclinação, desse ângulo. Só que como na geometria analítica a gente trabalha com coordenadas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa medida aqui, que é daqui desse ponto até aqui, eu tenho o quê? Valores no eixo Y. Então, o que eu vou fazer? Eu pego esse valor menos esse valor aqui, ó. Eu vou obter o valor desse cateto aqui. Se eu pegar esse valor maior menos esse aqui, eu vou obter esse tamanho aqui no eixo X. Então, eu vou ter o meu segundo cateto, que é o adjacente. Então, olha só, como a tangente de um ângulo é cateto oposto dividido por cateto adjacente, sempre você vai encontrar a tangente do ângulo como valor de x valor de y sobre os valores de x. Tá aqui, ó, tangente do ângulo, que é o m, vai ser o quê? YB menos YA. Tá aqui, dividido por XB menos XA. Então, vou ter essa medida no eixo X, fica em cima, e a medida do eixo Y, né, fica aqui em cima, e eu vou ter a medida aqui do eixo X, que fica aqui embaixo. Para você não ficar na dúvida, qual que eu coloco é o seguinte, é o que está em pé sobre o que está deitado. Tá aqui, ó, o que está em pé, eixo Y, sobre o que está deitado é o eixo X. Pronto, com isso aqui, me dando essas coordenadas dos dois pontos, eu vou conseguir encontrar o meu coeficiente angular, que é o valor do meu m. Então, olha só, eu vou resolver para vocês aqui a atividade da página 56, que é relacionado ao coeficiente angular, que é o seguinte, ó, determina o coeficiente angular para esses dois pontos. Tá? Eu tenho uma reta que passa no ponto A e o ponto B, então eu tenho as duas coordenadas. Como que eu vou encontrar o meu coeficiente angular? Simples, o meu coeficiente angular é o valor do m, vai ser o quê? O que está em cima, ou seja, YB menos YA sobre XB menos XA. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho, ó, X do A, Y do A. Aqui eu tenho X do B e aqui eu tenho Y do B. Então, vai ficar, ó, Y do B, menos 14, menos o Y do A, que é menos 3. Então, ficou 14 menos o menos 3. Embaixo, x do B, 2 menos x do A, 4. Então, 2 menos 4. Resolvendo isso aqui, o 3 vai ficar positivo, portanto, vai ficar menos 14 mais 3, embaixo menos 2, que vai dar o quê? Menos 11 sobre menos 2. Meu resultado, eu tenho que definir o sinal, ou seja, se eu tenho um sinal negativo em cima e um negativo embaixo, eu posso fazer a regra de sinal. Menos dividido por menos vai dar mais. Portanto, o meu coeficiente angular é 11 sobre 2. Tá? Ou então, pode aparecer para vocês um exercício dessa forma. Aqui, no caso, o exercício 4, aqui ele fala o seguinte, ó, obter a equação reduzida que passa por esse ponto A, né, ó, x do A, y do A, e tem inclinação de 60 graus com o eixo Y. Então, aqui agora, ele me deu, dos dois pontos, ele me deu apenas um. E só porque ele me deu o quê? O ângulo, a inclinação que a reta está fazendo com o eixo X. Então, olha só, lembrando que a equação reduzida, ela tem essa estrutura aqui, ó, y é igual a mx mais m. Então, o que acontece? Eu vou jogar na fórmula para encontrar o coeficiente angular, que é o quê? YB menos YA, XB menos XA. Lembrando que o m aqui é a tangente do ângulo, a inclinação. Como ele me deu o ângulo, então no lugar do m eu vou colocar a tangente de 60. E aqui vai ficar o quê? O YB menos 5 e XB menos 2. Certo? Esse x e y aqui é termo qualquer que eu não tenho, essa é minha segunda coordenada. Eu estou chamando de b aqui, mas poderia colocar simplesmente x e y. Não tem problema não. Aí eu vou substituir. Eu sei que como o 60 é um ângulo notável, pela tabela dos ângulos notáveis, eu sei que a tangente de 60 é igual a raiz de 3, eu vou substituir aqui. E agora eu vou fazer o quê? Como é que eu me deparei com a equação, né? Aqui eu posso fazer uma multiplicação em cruz, né? Conhecido como multiplicação cruzada. Vou pegar x do B, ou só x, menos 2, multiplicar por raiz de 3, vai ficar nesse formato, igual a essa parte de cima aqui, que ficou aqui sozinho. Então pronto, ó, fazendo uma distributiva aqui, né? Popularmente conhecido como chuveirinho, tem raiz de 3 vezes x ou xb, ou simplesmente x. Raiz de 3 vezes menos 2 vai ficar o quê? Menos 2 raiz de 3, e de cá vai ficar yb menos 5. Pronto, organizando isso aqui, eu vou ter que isolar o meu y para colocar no formato da equação reduzida. Eu tenho o y isolado, vai ficar o quê? Raiz de 3x menos 2 raiz de 3, o menos 5 passa para o outro lado, ele fica positivo, só porque não dá para somar. Portanto, a minha resposta, essa é a minha equação reduzida.